Oi, gente, tô de volta para falar sobre religião. Lembrando vocês que assistiram meu primeiro vídeo, que eu não vim aqui falar da minha moral, não vim aqui falar do que eu fui, do que eu sou, do que eu fiz, do que eu faço, nem do que eu deixei de fazer. Enfim, eu nem vim falar de mim. E também não vim para ficar famosa, para competir com nenhuma igreja, para ficar metendo pau em nenhuma igreja, nada disso. Para ganhar dinheiro, para dizer que eu sou santa, porque eu não sou. Eu sou orgulhosa, egoísta e vaidosa, como todo mundo é. Eu só vim aqui para falar do que eu estudei, do que eu aprendi, para ensinar o que eu aprendi. Gente, é o seguinte, eu sou espírita, né? Então, se eu for falar sobre o espiritismo, eu vou ter que começar do começo. O que são espíritos? Vamos falar... o espírito, para vir no planeta Terra, precisa da carne para se manifestar. Senão, não existe. Então, a gente é assim, a matéria, a carne. Todo mundo sabe o que é. O corpo, os ossos, os órgãos, tudo. Essa é a nossa carne, né? Os olhos, a boca, o nariz, não é isso? É a carne. O espírito é energia sutil. Mas tem o perispírito também. O perispírito. O que é o perispírito? Eu falei para vocês que espiritismo é uma trindade. Primeiro, ciências, religião e filosofia, né? Ciências, religião e filosofia. Bom, então, o que é o perispírito? O perispírito é a ligação entre o espírito e a carne, ou o espírito e a matéria. É a ligação. O perispírito é o envoltório fluídico do espírito. Quando se diz morte, aquela pessoa morreu, o espírito nunca morre. O espírito não morre. O perispírito sempre vai acompanhar o espírito. O perispírito sempre vai acompanhar o espírito. É a carne que fica, a carne que morre. O espírito é imortal. O espírito não morre. Uma vez que Deus criou o nosso espírito, ele não vai morrer mais. Ele é eterno. Não morre. Então, o perispírito sempre vai acompanhar o espírito. A carne fica, a carne que morre, mas nada que não seja aproveitado pela natureza. Na natureza nada se perde e tudo se transforma. Né? Então, esse corpo que morreu é aproveitado para fazer novos corpos. Nada se perde, tudo se transforma. O perispírito, o espírito é energia sutil.
É lá no perispírito que está gravado tudo, desde o nosso nascimento, desde a barriguinha da mãe, que a gente está na barriguinha da mãe, até a nossa dita morte. Se diz morte. Então, ali está gravado todas as nossas dores, todas as nossas doenças, desde da barriguinha da mãe até a nossa morte. Morreu a última célula do corpo, o espírito se desliga do corpo totalmente e o perispírito acompanha ele. Quando se diz dorme, o perispírito está ligado ao corpo e o espírito está ligado ao corpo pelo perispírito parcialmente, quando a gente dorme. Quando a gente morre, o perispírito, o corpo se desliga do espírito totalmente. Daí o perispírito sempre vai acompanhar o espírito. Então é assim. Quando a gente dorme, o perispírito está ligado parcialmente ao espírito, que está também ligado ao corpo. Um liga o outro. Quando a gente fala, os espíritas costumam falar assim, a gente está vivo, está encarnado. Quer dizer, está na carne, está na matéria, está aqui na Terra, é vivo, né? Quando a gente desencarna, quer dizer morte. Desencarna quer dizer, na linguagem normal, morte. Quer dizer, a gente saiu da carne. Reencarnação. Reencarnação, o que é? Reencarnação é você voltar em outra época, com o mesmo espírito, em outro corpo, em outra época. Daí, quando morre, a gente fica na erraticidade, erraticidade quer dizer quando a gente está lá na pátria espiritual, a nossa pátria de origem. Erraticidade, usa esse termo. Então, quando a gente desencarna, que a gente diz morte, a gente fica lá um tempo na erraticidade e depois reencarnação. Daí a gente volta em outro corpo, mas é sempre o mesmo espírito. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem gente que fala assim: acho que eu fui um gato na outra encarnação. Não, gente, olha, presta atenção. Gato vai ser sempre gato. Eles têm espírito também. Cachorro também tem. Viu? Os animais têm espírito. O rato vai ser sempre rato, o gato vai ser sempre gato. É a mesma espécie. O cachorro sempre cachorro, o ser humano sempre vai ser um ser humano. Viu? Não tem isso que... Eu não sei se é na Índia que os monges cuidam dos ratos e falam que é os parentes que voltaram para eles cuidarem deles, né? Os parentes que voltam e eles têm que cuidar deles. Então, eles convivem com os ratos, eles cuidam e eles não ficam doentes. Por quê? Porque eles tratam os ratos com comida, na limpeza. Não são ratos de esgoto. Devem comer ração, né? Rato que é tratado com ração não transmite doença. O rato que vive no esgoto, esse causa doença. Esse causa. Então, voltando ao assunto. Rato vai ser sempre rato, gato sempre gato, ser humano sempre vai ser um ser humano. E assim por diante. Não adianta falar que o ser humano é macaco, porque ele não é. Nunca foi. Não foi macaco. Existe a história do Homo erectus,
homens sapiens, homo não sei o que, homo não sei o que lá. Eu já estudei sobre isso, mas eu já nem lembro mais. Porque, gente, eu não tô aqui falando de bobeira. Eu tô aqui falando sobre as coisas que eu estudei. Não foram 5 anos, 10, 15, 20 de estudo, não. Foram muito mais. Viu? Eu não tô aqui, não. Eu sou espírita de Allan Kardec. Eu sou espírita de Chico Xavier, de Valdo Franco. Um dia eu disse para uma moça, a gente tava conversando, eu falei assim, você é católica, né? Ela falou assim, eu sou. Eu falei, eu sou espírita. Ela falou assim, eu já participei da Umbanda. Eu falei, não, bem, o meu não é da Umbanda. Eu falei, o meu é de Allan Kardec. Acho que ela não entendeu nada. Eu falei de Chico Xavier. Quem não conheceu, quem não viu em algum momento da sua vida pela televisão, ou ouviu pelo rádio, ou alguma mensagem escrita, né? Alguma coisa sobre Chico Xavier. Foi o maior médium brasileiro, ele, Divaldo Franco. Divaldo Franco ainda é vivo. Gente, continuando, então, a gente vai ser sempre da mesma espécie, sempre. Então, o ser humano sempre vai ser o ser humano, de carne, osso, tendo os órgãos, tudo direitinho. É tanta coisa para falar, gente, que eu não sei. Eu não programei, eu não escrevi nada, não programei nada aqui, não. Viu? Eu tô falando que vem assim na cabeça. Bom, então eu estava explicando sobre reencarnação. Reencarnação é isso. Então a gente morre, fica um tempo na pátria espiritual e depois a gente volta em outro corpo, mas com o mesmo espírito. Sempre o mesmo espírito, porque o nosso espírito é eterno. Corpo que não é. O corpo vai envelhecendo, vai ficando doente, vai tendo problemas, né? Gente, a saúde. Se a gente sempre tiver saúde, a gente não vai dar valor na saúde. Porque a gente tem saúde, por que a gente vai dar valor na saúde? Não vai dar valor, principalmente os jovens. Vai dar valor na saúde? Se tem saúde, vai dar valor na saúde? A mesma coisa que sempre vê a luz do sol. Não vai dar valor na luz do sol. Não vai, porque se é dia e noite é um sol, tem sol, vai dar valor no sol? Vai dar valor no brilho do sol? Não vai, não dá. Pergunta para o jovem que tem saúde, tem paz na família dele ali. Pergunta para ele o que ele quer da vida. Ele nunca vai falar saúde e paz. Se ele tem, ele não sabe o que é doença. Ele não sabe o que é falta de paz. Então precisa conhecer. Jesus falava, quando você tiver alguma coisa para pedir, pede direto a Deus. Não é para imagens, não é para mim. É direto para Deus. Não tem que pedir para mim e para os santos. Mas a gente, os católicos, né, principalmente, olha, eu fui batizada, eu fui crismada na igreja católica, tudo como não manda, né? Eu fui também batizada, crismada na igreja católica. E eu vou contar como nasceu também. Não agora, eu vou contar para vocês como nasceu a igreja, como que ela foi feita, né? Como que ela foi fundada, a igreja católica, que eu sei. Eu já estudei sobre isso.
Então, a gente nunca vai dar valor na saúde se a gente sempre tiver saúde, né? O que um jovem que tem saúde, tem paz, vai pedir? Acha, jovem não sabe de nada. Tiro por mim, porque quando eu era jovem, acha, você vai perguntar, ele vai falar assim, ai, quero ficar rico, quero dinheiro. Não vai dar valor na saúde, né? Vamos falar agora, sem querer atacar nenhuma religião, viu, gente? Porque a religião não, atacar nenhuma igreja, porque eu não vim aqui atacar ninguém, nem me confrontar com nenhuma igreja, não me interessa isso. Não vim aqui ficar rica, não vim aqui ficar famosa, isso daí não me interessa. Não vim aqui, eu vim falar sobre o que eu aprendi até agora na minha vida, que Deus deixou eu saber, o que Deus deixou eu saber, nem mais e nem menos. Vai ter gente que vai ter inveja dos meus conhecimentos, vai ter, mas vão à luta, vão estudar como eu estudei, ou me ouvem, assistam os meus vídeos, esse é o segundo, né? Vai estudar lá como eu estudei. Tinha dia que não dava pra muita coisa, mas eu lia uma página, viu? Vai lá aprender como eu aprendi. Eu gostava muito de ler romance, então comecei a ler romance espírita, muito romance eu li. Mas depois eu vi que eu tinha que ler, né, as obras básicas, né? A Bíblia, acho que faz muitos anos eu li, eu acho que eu li ela inteira. Mas eu li, né? Eu não lembro muito mais do que eu li. Bom, nós estávamos falando sobre reencarnação. Reencarnação é isso. Voltar, morrer, quando a gente morre, desencarnou. Desencarnou, fica um tempo na erraticidade, na pátria espiritual, mas não fica lá no céu, no inferno, no purgatório lá dos católicos. Não fica não, gente. Viu? É como eu disse, o céu, o inferno, o purgatório é aqui, onde a gente veio pagar os nossos pecadinhos, né? O céu, a gente tá muito... Ninguém vai pro céu que tá aqui. A gente tá muito longe de atingir o céu. O céu lá tá... Deus e Jesus estão lá no céu. Eu acredito que aqueles santos que foram martirizados, aqueles cristãos que foram martirizados na época de Jesus, eles já viram Deus. Porque os Espíritos falam que a gente vai conhecer Deus. Mas é um longo caminho a percorrer ainda, né? Como eu já disse no meu primeiro vídeo, né? Eu não sei quantos degraus a gente vai ter que subir na escala evolutiva para ver Deus e Jesus. Mas a Terra está já passando por uma grande transição, como eu já disse, e a gente vai passar de um mundo de expiação e provas, de sofrimento, para um mundo de regeneração. Jesus disse que os mansos, os bons possuirão a terra, os mansos e os pacíficos. Os mansos, pacíficos, os justos possuirão a terra. Aí eu quero pertencer a esse mundo, sim. A terra. A terra mesmo. Não é outro planeta. Nós não vamos subir um degrau na escala evolutiva e vamos lá para um mundo melhor, um outro mundo. Não. Foi a Terra, o planeta Terra que sofreu junto com a gente. É nossa natureza. Então nós vamos... A própria habitação está mudando com os habitantes. Então a Terra também está entrando no eixo dela, eu já falei isso. A Terra também está entrando no eixo dela, ela está... tudo que acontece na Terra, tufão, furacão, vulcão, terremoto,
tsunamis, todas essas coisas aí que tá acontecendo, né? Isso daí é porque a Terra não tá no eixo dela, ela tá entrando no eixo. Então, todas essas coisas que acontecem no clima, muito calor de um lado, muito frio do outro, isso daí é a própria habitação já mudando, querendo entrar no eixo. E os habitantes também vão ter que entrar no eixo, porque senão não vai fazer parte da nova Terra, não. Viu? Não vai fazer parte da nova Terra. Viu? Vai ser tudo de bom. Mas nós não vamos ver Deus ainda. Nós vamos dar um passo na escala evolutiva. Vamos subir um degrau. Eu não sei quantos degraus a gente vai ter que subir para chegar a Deus. Mas vamos tentar ser bonzinho. Então, tudo que a gente fizer para os outros vai voltar para a gente. Então, é bom que a gente só faça o bem. Porque se... Mas, nossa, então, né? Aquela mulher, ela apanha do marido, ela é traída pelo marido. Ela, nossa, judiada. Aquela vizinha dela ali é uma sem vergonha. Trai o marido, tudo, o marido trata ela tão bem. Bom, se os nossos pecados não for de agora, dessa vida, é de outra. Não tem ninguém inocente no mundo. Ninguém. Ninguém que está no mundo é inocente. E ninguém é tão bom para ver Deus. São raríssimas as exceções, como diz Joana de Ângeles. Como diz Joana de Ângeles, são raríssimas as exceções. Eu tenho esses livros aqui, né, o Evangelho, que sempre está na minha cabeceira, e esses 2 livrinhos. Então, ela diz que são raríssimas as exceções de gente boa, boa mesmo, que tem no mundo. Mas essas pessoas boas, essas ditas santas, elas não vão para o céu também. Os santos de agora, eles não vão para o céu ainda. Quando eles morrerem, né? Desencarnarem, eles não vão para o céu ainda. Eles também vão caminhar como nós. Também vão caminhar como nós. E, bom, vamos falar de ressurreição. Reencarnação é diferente de ressurreição, viu, gente? Ressurreição, só Jesus ressuscitou os mortos. Ele ressuscitou os mortos. O que é ressurreição? Ressurreição é ressurgir, significa ressurgir no mesmo corpo e no mesmo tempo que se estava vivendo lá, né? Ressurgir no mesmo corpo e no mesmo tempo. Reencarnação é diferente. Em outro corpo é o mesmo espírito, mas é em outro corpo. Em outra época. Deus pode mandar, o espírito às vezes desencarnou, o espírito desencarnou, daqui uns 2, 3, 4 anos, Deus pode mandar ele nascer de novo. Deus pode mandar ele nascer de novo. Às vezes na barriguinha da mesma mãe, às vezes ali na mesma família. As famílias são pessoas simpáticas. Vocês podem ver que às vezes uma pessoa... os filhos têm o mesmo, parece o jeito do pai, né? Às vezes tem uma família que são todas pessoas gananciosas. Então, Deus põe ali na mesma família, são pessoas, às vezes são pessoas voltadas para religião, às vezes são pessoas voltadas para ganância, tem muitas coisas, né? Então, Deus procura pôr na mesma família, espíritos simpáticos. Mas pode ver que tem pai que não gosta do filho,
tem filho que não gosta do pai, que se odeia. São espíritos que não se deram em outras encarnações, então não se dão, mas Deus põe como pai e filho para ver se entendem, viu? Olha, deixa eu dar um recadinho aqui para esses pais aí que estão querendo matar os filhos, que matam os filhos aí para não pagar pensão, né? Tem filho, cuida até, separou, às vezes vai se separar, gosta de outra mulher e fica aí judiando do filho ou da filha, né? Porque tá em outro relacionamento, então, para não ficar pagando pensão, ou porque a outra mulher não gosta, ou porque o outro homem não gosta, o outro marido, sei lá o que, não gosta da criança, vai lá e mata a criança para não pagar pensão, ou porque não tá mais naquele relacionamento, faz como se fosse um monstro, cuida da criança como se fosse um monstro. É cruel. Gente, na outra vida vai ser criança e vai ser morto pelo pai ou pela mãe da mesma forma que matou. Viu? É cruel. Às vezes você vê criança aí sendo morta pelo pai porque não quer pagar mais pensão, porque está em outro relacionamento, não sei o quê, e a madrasta não gosta da criança. Vai lá e mata a criança. Em outra vida vai ter que passar por isso. Vai ser criança e vai ser morto também, pelo mesmo motivo. Gente, não gosta da criança, separou. Gente, dá um jeito. A mulher não gosta da criança, que é fruto do seu relacionamento, ou o marido não gosta. Gente, arruma outra pessoa, uma pessoa para cuidar dos seus filhos. Os filhos da gente é o futuro da gente, são eles que vão cuidar da gente na nossa velhice. Eu não nasci velha. Ninguém que é velho nasce velho. Viu? Ninguém que é velho nasce velho. Tem jovens que olham pra gente e falam assim, essa mulher é velha, eu nunca vou ficar assim. Ah, mas acha, eu nunca vou ficar assim. Vai. Se você envelhecer, você vai ficar velho. Vai ficar com problemas de saúde. É fatal. Cuidado dessas pessoas que ficam guardando muito dinheiro e falam assim, quando eu me aposentar, quando eu envelhecer, que eu não trabalhar mais, daí então eu vou viajar para pro país lá que eu tenho uma vontade de conhecer, né? Eu vou lá, vou viajar. Ah, gente, não é muito bom pensar assim, não. Se você tem dinheiro, você tem tempo, não fique esperando muito, não, para viajar, para conhecer o país que você quer, ou a cidade que você quer, para você fazer um passeio. Se você tiver dinheiro, se você tiver tempo, vai fazer um passeio, nem que for rápido. Porque a gente não sabe o que vai ser da gente daqui meia hora, ou se amanhã a gente vai estar sendo enterrado, não sabe nada. Tem gente que olha pra gente e fala, eu não vou ter esses problemas. Não que eu não tenha problemas, eu tenho muitos problemas de saúde. Eu, meu marido, a gente tem muitos problemas de saúde. Eu tenho problemas de saúde da unha do dedão do pé até o fio dos cabelos da minha cabeça. Eu tenho. Que mais? Essas pessoas também. Gente, presta atenção. Essas pessoas que estão querendo se matar ou matar alguém, não façam isso. Não façam isso. Prestem atenção no que eu vou falar. Por exemplo, uma pessoa que perde toda a fortuna dela por algum motivo,
vai à falência. Você nasceu rico? Não, eu conquistei a minha fortuna. Mesmo que você tenha nascido rico, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Conquista de novo o que você perdeu. Se matar. Pra que se matar? Hein? É tão fraco assim? Pra que se matar? Gente, outras coisas. Às vezes a mulher tá traindo o cara vai se matar, ou vai matar a mulher, ou vai matar o amante da mulher. Quem ama, cuida, protege, respeita, não mata não. Então você não ama, era só uma paixão, uma obsessão, sei lá o quê. Quem ama, cuida, protege, respeita. Não mata, jamais. Então vou matar o cara. Então eu vou, ou a mulher fala, né? Vice-versa, né? Eu vou matar aquela mulher lá. Faça isso não, gente. Ninguém merece tanto sofrimento. Porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. Morreu a última célula do corpo. O espírito começa a sofrer. Se matou, vai lá pro Vale dos Suicidas. Matou, vai lá. Eu acredito que ninguém que está aqui na Terra, com raras exceções, como diz Joana de Ângeles, né, que são bons, vai lá para um lugar bom. Eu acredito que todos nós vamos para o umbral. Umbral é um lugar de sofrimento, pelo que a gente foi, pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade, etc, 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 né? Então, eu acho que todos nós vamos estagiar um pouquinho no umbral, sim, né? E lá quando a gente chega na erraticidade, não por exemplo, uma pessoa boa vai para o céu. Não é como os católicos dizem que vai lá, sem querer atacar a religião nenhuma, viu, gente? Porque eu tenho bons amigos na religião não, na igreja católica, da igreja evangélica, da igreja Testemunha de Jeová, etc, etc, né? Então, sem querer atacar a igreja nenhuma, não me interessa. Eu não estou aqui para me confrontar com ninguém, não. Não estou aqui para ganhar dinheiro, não sou santa, não sou nada disso. Não é isso que eu vim buscar. Toda vez que Jesus falava em alimento, era o saber, era o ensinar, viu, gente? Era isso que dizia, quando Jesus dizia dar alimento. Como assim? Um homem chegou para ele, eu não lembro mais a pergunta que fez, e ele disse assim para o homem: como eu poderei dar alimento para uma criança que é destinado a um velho? O que Jesus quis dizer ali? Ele quis dizer o seguinte: e esse homem que fez a pergunta para Jesus, ele era um homem velho. Então Jesus falou: como eu poderei dar alimento para uma criança que é destinada a um velho? Alimento. Como eu poderei ensinar um espírito criança que é destinado a um espírito mais velho saber? Porque tem espíritos aqui ainda no planeta Terra que ainda lá da época lá de Jesus, viu? Tem espíritos que é de lá 2000 anos e 23, ainda lá atrás, que tá mudando agora, que ainda é um espírito duro, né? Vamos se dizer de Jesus que ele é o filho primogênito de Deus, que ele é o espírito mais velho, que ele é o nosso irmão mais velho. Então, que ele aceitou vir aqui
nos ensinar as coisas que o Pai mandou. Ele sempre falava: eu vim aqui amando de Deus, do Pai, do nosso Criador, do Pai. Ele falava do Pai, né? O que eu vou falar agora? Tanta coisa para falar. Gente, presta atenção, essas igrejas que atacam Nossa Senhora. Presta atenção. Não está sabendo realmente o sentido que Nossa Senhora tem. Não sabe. Porque se ataca Maria, mãe de Jesus, Deus escolheu uma mulher pura, boa, para ser mãe do filho dele. Ele não pegou nenhuma prostituta na rua para ser mãe do filho dele, não. Presta atenção, gente. Eu não sei, porque às vezes é alguma passagem da Bíblia que as pessoas não entendem, então eles ofendem Nossa Senhora. Presta atenção. Quando Jesus chamava Maria, a mãe dele, de mulher, presta atenção, gente. Era costume deles da época. O filho homem, eu não sei se a filha é mulher, mas o filho homem chamava a mãe de mulher, viu? Era costume, não sei se até hoje lá nas regiões lá onde Jesus nasceu, onde Jesus lá no Oriente, lá, não sei se é costume até hoje, mas o filho homem chamava a mãe de mulher, viu, gente? Agora, se um filho aqui no Brasil chamar a mãe de mulher, né, é porque tá de mal com a mãe, tá emburrado, a mãe fez algum mal para ele, ou tá querendo atacar a mãe de algum jeito, né? Não era. Então, o filho homem chamava a mãe de mulher. Era costume deles. Eu não sei se até hoje é assim lá naquelas regiões, mas era costume deles. Outra coisa, quando Nossa Senhora foi, porque pelo que me parece, ela teve mais filhos, então os irmãos de Jesus. Quando Nossa Senhora foi buscar Jesus, que ele estava dando a mensagem de Deus, dando sermão lá, é outra palavra, sermão, né? Deixa eu completar o que eu ia falar. Quando Nossa Senhora foi junto com os irmãos de Jesus buscar ele no lugar onde ele estava dando sermões lá, levando a mensagem de Deus, né? Ela foi buscar ele junto lá com os irmãos dele, e ele não quis ir. Ele disse assim para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, né? Ele disse assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele não quis maltratar a mãe, pôr a mãe para correr, como o brasileiro diz, né? Ele não quis pôr a mãe para correr com os irmãos. Nada disso, gente. Eu acho que Nossa Senhora estava preocupada com ele, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Eles queriam pegar ele para matar. Então, na preocupação de mãe dela, porque ela sofreu muito, já pensou um filho bom ser crucificado, ser pregado na cruz, com coroa de espinho, ser judiado? Gente do céu, só de saber que um filho da gente vai morrer porque está doente, tem alguma doença, ou que sofreu algum acidente e morreu de repente. Nossa Senhora, né? Eu mesmo que sou espírita, Deus nos livre, né? Você imagina aquela mãe vendo um filho pregado na cruz. Rapaz, um filho que não tinha merecido nada para ser pregado na cruz. Então a mãe estava preocupada com o filho. Então ela foi com os irmãos atrás dele, né? No lugar lá que ele estava dando os sermões dele lá, mandando a mensagem, né, de Deus, né, conversando com o povo.
Ela foi buscar ele com os irmãos dele, ela foi buscar ele. Eu acho que ela estava muito preocupada, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Eles iam matar ele, porque naquele tempo, hoje em dia se mata por nada. Imagina naquele tempo que não havia muita lei, né? Então Nossa Senhora foi lá buscar ele e ele disse assim pro povo: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? São todos vós. O que Jesus quis dizer ali? É que nós somos uma grande família. Todos nós, perante Deus, nós somos irmãos. Foi ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador. Não é? Então, diante de Deus, nós somos irmãos. Nós somos uma grande família. Todos vós. É minha mãe, são meu pai, é meu pai, são os meus irmãos. Ele quis dizer que nós somos uma grande família. É isso que Jesus quis dizer. Não é porque ele estava querendo pôr a mãe e os irmãos para correr, não. Ele estava querendo continuar o ensinamento dele para o povo. Ele não quis ir, porque ele estava querendo continuar o ensinamento para o povo. Mas foi mais um ensinamento que ele deu. Foi mais um exemplo que ele deu. Que nós somos uma grande família. Não é? Agora, esse negócio de ficar atacando Nossa Senhora, Deus não castiga, não. Ele ensina, viu? Tomem muito cuidado, viu? Porque Nossa Senhora, ela é santa, ela é pura, viu? Deus não escolheu uma vagabunda para ser mãe de Jesus, não. Viu? Tem muitas coisas. Nossa Senhora morreu muito velhinha. Viu, gente? Morreu muito velhinha. Muito sofrida. Viu? O que eu falo agora? Gente, bom, nós estávamos falando de reencarnação, ressurreição. Bom, é isso que eu expliquei. Reencarnação, ressurreição, ressurgir dos mortos com o mesmo corpo, na mesma época, ressurreição. Reencarnação, mas nada do que quando a gente morre e desencarna, né? A gente está encarnado, a gente está vivo. Desencarnado é quando a gente morre. A gente diz morte, né? De uma maneira geral também, se fala morreu, né? Desencarnou, reencarnar é voltar com outro corpo em outra época. Às vezes fica lá 2, 3 anos na erraticidade, mas não fica fazendo nada, não. Fica aprendendo. Viu? A gente vai para onde a gente está em sintonia. O espírito vai para onde a gente esteve em sintonia. Se esteve em sintonia com o bem, vai para um lugar bom. Se esteve em sintonia com o mal, vai para um lugar ruim. Se esteve em sintonia com o mais ou menos, vai para um lugar mais ou menos. E assim vai. E lá também é como aqui. É dividido em departamentos. Por exemplo, o espírito não fica à toa, não. Vagabundeando, não. Tem uns que ficam vagabundeando, zombando dos outros. E esse negócio de ficar se matando e matando os outros, presta atenção, gente. Morreu a última molécula do corpo, o espírito está sofrendo. O espírito começa a sofrer. É uma dor bárbara. É a mesma coisa que a nossa consciência se ampliasse. Amplia muito. Então, o sofrimento é muito maior. Porque daí a gente vai poder se situar melhor. A gente vai poder ver o que a gente fez de bom e de ruim, de certo e de errado. O que a gente veio fazer aqui e a gente não fez. A gente tem um compromisso com Jesus. Jesus tem um compromisso com a gente. E é bom que a gente cumpra o compromisso que a gente tem com Jesus. Todas as ovelhas vão ser salvas, né? Mas eu luto tanto para ser boa e aquele carrasco lá também vai lá para... Vai ser salvo também? Vai, mas é um
É um caminho maior para percorrer, mais espinhoso, muito maior. Ele vai ter que voltar muitas vezes aqui. E lá, quando ele morrer, que ele chegar lá, os espíritos daquela gente mais ruim que ele ainda, que são os donos das falanges, né? Vai tratar ele a chicote, vai tratar ele como escravo. Daí vai escravizar ele, vai fazer ele vir aqui na terra fazer mal para os outros. Por isso que eu falo para vocês, não mata ninguém, não se mata. Porque o sofrimento é muito maior. Porque a nossa consciência, ela se amplia muito. Daí a gente vai ver o que a gente fez de certo, de errado, bom e ruim. Gente, ninguém merece tanto sofrimento. Ninguém merece que a gente se mate por causa dele, não. A mulher tá traindo, o marido tá traindo, não larga. Não precisa. O que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio foi criado por causa da maldade dos homens, né? Porque a gente vive às vezes um tempo junto com o marido, com a mulher, não quer mais saber. Não quer mais saber. Né? Às vezes a gente cansa. Não tem mais paixão. Não existe mais, acabou a paixão. Né? Daí arruma um outro relacionamento. Ou daí quem sofre é o outro que gostou. Falar, eu vou me matar, porque eu não aceito a separação, eu não aceito, eu não quero, eu gosto daquela mulher, vamos pôr assim um homem, né? Porque geralmente, gente, é homem que se mata, viu? Pode ver, é homem que se mata por causa de mulher. Tem que se matar, não dá certo, separa, viu? Não tem que ficar sofrendo por causa de ninguém. E o sofrimento é muito maior, muito, muito maior. Ninguém merece que a gente sofra. Depois você morre, daí sim que ela vai arrumar outros. Daí que ela vai cair na gandaia. Deixa pra lá. Sabe, gente, às vezes a gente ficar dando uma de apaixonado, pelo amor de Deus, não me larga, senão eu vou me matar. Não me larga, senão eu vou te matar. Que coisa idiota. Ninguém merece que a gente sofra tanto, não. Se a gente tá sofrendo aqui, vai sofrer muito mais lá. Ninguém merece que a gente sofra tanto, gente. Depois é um longo caminho para chegar até aqui. Se der um tiro no peito, vai vir com problema de coração. Morreu a última molécula do corpo, tá lá, tudo ensanguentado, tá lá, sofrendo, não morre e acaba não. Não morre e acaba não. Por isso eu falo para vocês. Às vezes o pai que quer matar um filho por esses motivos que eu falei aí, às vezes é esse filho que vai ajudar ele na velhice. É esse filho que vai amar e respeitar o pai, que vai ajudar ele na velhice dele. Porque a gente fica velho, a gente fica doente, cheio de limitações, viu, gente? Olha, me perdoem aí também o meu português ruim, mas vai dar para entender. Não é culpa das minhas professoras, não. Isso que a gente aprende a falar com os pais da gente, né? Minha mãe era descendente de português, minha avó era portuguesa e meu avô era italiano, né? Minha mãe era descendente de portugueses e italianos e meu pai era italiano. Então, diz que a gente aprende a falar com os pais, né? Com os amiguinhos, quando a gente é criancinha, bebezinho. Então, a gente fala errado mesmo. Não se preocupem muito com o meu português, viu? Vai dar para entender muito bem. Bom, voltando lá. Onde eu tava? Bom, gente, é isso. Não, às vezes a pessoa fica lá
apaixonado, manda flores, não larga de mim, fica implorando. Não faz isso não. Não faz isso não, gente. Dá um gelo na pessoa. Esquece ela, põe para escanteio. Deixa para lá. A pessoa sofre mais com isso do que se você ficar lá implorando para ela voltar com você. Não tem que implorar nada para ninguém, não. Não tem que se matar por causa de ninguém. Não tem. Não façam isso, gente. O sofrimento é muito maior. Muito mesmo. Deus deu a vida. Só Ele tem o direito de tirar a hora que Ele achar conveniente. Viu? Então, às vezes acontecem as coisas comigo também, eu fico pensando, nossa, deixa eu procurar lá do começo, que eu lembro, né, do que eu fiz lá, se eu mereço estar passando por isso aqui nessa vida. É o que todo mundo tem que fazer, procurar saber. Ah, será que eu fiz isso? Está acontecendo comigo? Será que eu fiz isso nessa encarnação? Às vezes não, às vezes é de outras vidas. Como eu falei, não tem ninguém inocente nesse mundo. Viu? Ninguém. Bom, eu já falei o que é perispírito. Ah, eu queria completar uma coisa que eu fiz no meu primeiro vídeo sobre Madalena de Magdala, a convertida ao cristianismo, ao Cristo. Uma observação que eu tinha só mais uma coisinha para falar dela. Eu não sei se eu cheguei a falar, não. Bom, e ela foi a primeira pessoa que viu Jesus quando Jesus levantou dos mortos, né? Que Jesus ressuscitou. Foi a primeira pessoa que viu Jesus, foi Maria Madalena. Depois que ela foi convertida, ela ficou sendo chamada de Maria Madalena de Magdala, né? Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus. Daí ela chamou os outros. São Tomé quis ver para crer. Ele viu Jesus, mas ele queria tocar em Jesus para sentir, né? Ele queria ter certeza que era Jesus, não era só uma imagem. Então ele queria tocar em Jesus. Daí Jesus disse assim, Jesus disse que não era para tocar nele porque ele ainda não tinha chegado a Deus. Bom, então vamos fazer umas continhas aqui. Jesus demorou 3 dias para ressuscitar, para voltar. Quer dizer, ele ficou um tempo, né, na erraticidade, na pátria espiritual, e acordou. Levantou dos mortos, ressuscitou no 3º dia. Bom, gente, e ele foi tocado por... São Tomé quis tocar nele, ele falou que não era para tocar nele, porque ele não tinha visto a Deus ainda, não tinha chegado a Deus ainda. Vamos fazer umas continhas aqui. Jesus demorou 3 dias para ressuscitar, você imagina nós, né? E em 3 dias ele não tinha visto a Deus ainda, que ele veio do céu, ele veio de junto que ele estava com o Pai, ele saiu de lá, do bem bom, para vir aqui morrer numa cruz. Você imagina nós, gente, quanto tempo nós vamos demorar para chegar a Deus, né, gente? Não existe o céu existe o céu, é lá onde está Deus e Jesus. Não existe que aqui nós vamos ver Deus. Não existe isso, gente. Ainda não. Nós vamos ver Deus. Mas é uma longa caminhada. A gente tem que seguir o caminho do bem. A gente tem que seguir o caminho do bem. Né? O inferno não é um inferno eterno, não existe.
Bom, deixa eu falar sobre as palavras de Jesus. Deixa eu falar essas coisas aqui que eu tenho que falar aqui. Já que a gente tocou inferno. Eles lá falavam na língua deles, né? A palavra, cuidado com a interpretação da Bíblia. Porque certas palavras não têm o mesmo significado. Certas palavras não têm o mesmo significado que tem para nós a língua deles, o idioma deles. Como assim? Infinito. Infinito para eles era uma coisa finita, que tinha fim. Para nós, falar infinito é uma coisa que eterna, que não tem fim. Não tem fim. Sermão. Se a gente vai, o sermão da montanha. Se a gente for falar assim, aquele pai tá dando um sermão lá no filho. Nossa, a nossa linguagem aqui dos mais de agora, né? O pessoal de agora, os jovens de agora, né? Vai falar assim, o pai tá falando um monte para ele. O sermão, né? Mas os sermões lá que Jesus dava era só para enviar as mensagens de Deus. Viu, gente? Toma cuidado, porque a Bíblia foi assim, foi dividida para os povos, mas tem certas palavras que não têm o mesmo significado deles pra gente, não tem. Então, e o idioma também muda algumas coisas. E até chegar aqui, né? Mudou em alguns pontos, mudou algumas palavras, algumas coisas, a interpretação de certas palavras, né? Então mudou. Assim, e a Igreja Católica também, Apostólica Romana, ela não foi fundada na época do Cristo. O imperador Constantino, na Idade Média, ele que fundou a Igreja Católica Apostólica Romana no ano de 325, 26, 27, 28, que teve a Inquisição Católica Apostólica Romana. Não foi da época do Cristo, foi na Idade Média, no ano de 325, 26, 27, eu não sei bem precisar a data não, que foi fundada a Igreja Católica, mas é isso daí, 325, 26, 27, eu não sei bem certinho falar. Então, o imperador Constantino, ele mandava em tudo, na política, na religião, no povo, tudo. Então, ele mudou em alguns pontos, do jeito que ele quis, ele mudou algumas coisas da Bíblia. Viu, gente? Ele mudou algumas coisas, mas eu acho que nada que tenha mudado, mudado assim, que tenha mudado muito, porque Deus deixou na Bíblia o que a gente tem que saber, não é? É o que a gente tem que saber. Deus não deixou que ele mudasse, certo? O que a gente tinha que saber, eu acredito que Deus não deixou ele mudar, não. Teve uma pessoa que falou assim para mim, mas Pedro foi o primeiro papa da igreja. Eu falei, não foi não. Pedro, o apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, não. Porque começaram a contar do zero até a Idade Média, quando a Igreja Católica Apostólica foi fundada. Pode ser o Papa Pedro I, não sei, o Papa Pedro I, mas não o Pedro, discípulo, apóstolo, seguidor de Jesus. Não foi.
Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus não fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada na Idade Média, no ano 325, 26, eu não sei precisar certinho. Não foi. Pode ser que tenha tido o Papa Pedro I, porque eles costumam enumerar, né? Quando ela foi fundada, pode ser o primeiro Papa da Igreja de nome Pedro I, mas não o seguidor, o apóstolo, o discípulo de Jesus. Não. Eu vou contar como a Igreja Católica Apostólica foi fundada. Não agora. Eu vou contar. Viu? Vamos falar sobre Adão e Eva. Só um pouquinho, gente. Já faz 1 hora que eu tô aqui. Jesus. Eu vou acabar logo. Se vocês não querem assistir meu vídeo inteiro, pega e assiste um pedacinho, salva ele, depois assiste. Eu não entendo muito bem de internet não, viu, gente? Salva, assiste um pouquinho, conforme dá, assiste mais um pouquinho. Vou falar só um pouquinho, bom. Então, o São Tomé quis tocar nas vestes de Jesus. Bom, é o que eu queria dizer, é aquilo mesmo. Que fazendo umas continhas, como? Fazendo umas continhas, aí quanto tempo vai demorar para a gente chegar até ver Deus, né? Se Jesus demorou 3 dias para ressuscitar, depois ele ainda não tinha ido ao Pai, vai saber quantos dias a mais ele demorou para ir, quanto tempo a mais ele demorou ainda para chegar ao Pai. Imagina nós, querendo dar uma de bom aqui, querendo ir lá para o céu com Deus, ver Jesus. Mas olha, gente, tem um pouco de consciência. Não vai. Mas se nós fizermos o bem, caminhar para o lado bom, é um caminho menor para percorrer, né? Às vezes eu penso, né? Nossa, mas o que eu fiz para merecer isso que eu tô passando, né? Bom, deixa eu puxar da minha memória. Eu fiz isso para alguém, isso. Não me lembro. Então eu fiz lá na outra. Gente, ninguém vai pagar o pecado de ninguém. Nem a mãe vai pagar o pecado do filho, nem o pai vai pagar o pecado de filho, nem o filho vai pagar o pecado de mãe, né? Cada um com o seu. Cada um com o seu. Como diz Joana de Ângeles, pagas o que deve, sofres o que mereces. Não é merece bem a palavra, como eu disse, é o que precisa. Para o espírito ser melhor naquele sentido que você errou, que você pecou. Para o espírito ser melhor. Então, os nossos inimigos e os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Porque se tudo que a gente fizer para o outro, a gente vai ter que pagar da mesma forma. Não faça para os outros que você não gostaria que fizessem para você, porque você vai ter que pagar o mesmo ceitil. Isso daí são palavras de Jesus, não é minha não. E eu não estou querendo pôr na cabeça de vocês os meus pensamentos. Isso daí é tudo que Jesus falou. É tudo que Jesus falou, não que eu estou falando. Viu, gente? Não estou falando nada. Não estou criando lei e não estou criando uma religião, não. Viu? Foi tudo que eu aprendi, mas estudando. Não tenho inveja do meu conhecimento, não. Vá à luta. Vai lá, compra as obras básicas de Allan Kardec. Ou se não, compra uma, se seu dinheiro não dá. Não são caros, não, viu, gente? Ou se não, empresta de alguém, viu? Começa com o Evangelho. Ele tem as obras básicas dele. Ou compra, se você gostar de romance. Começa como eu. Começa a ler romance, o romance ensina muito. E eles são muito lindos, viu, gente? Muito lindos mesmo. Muito lindos. Muito bons mesmo, os romances espíritas.
Eu queria falar um pouquinho de Adão e Eva. Bom, chegou um homem para mim, de outra igreja, né? Ele chegou, a gente ia comprar no mesmo mercado e ele gosta muito, ele é vivo ainda, gosta muito de falar sobre religião e eu não gosto pouco, né? Eu acho que ele cutucou a pessoa errada. Daí ele gosta muito de falar sobre religião e eu também gosto. Então daí ele falou assim, pra mim, tava eu, dono do mercado, e agora o mercado fechou, a gente não se encontra mais, né? Então eu nem vi mais ele também, porque eu não saio muito de casa e tem muito serviço na minha casa para fazer. Até agora eu tô aqui, eu não tô perdendo tempo. Eu tenho muito serviço, a gente trabalha aqui na minha casa, a gente trabalha muito, a gente trabalha até de madrugadão mesmo, até cansar, até cair de sono mesmo. Tem muito serviço aqui na minha casa. Então eu não costumo sair muito, eu costumo muito ficar em casa. Eu tenho problema de saúde também, então não saio muito de casa. Então ele falou assim pra mim, pro dono do mercado, né? Ele falou assim pra mim, em pensar que a gente tá aqui sofrendo, né? Pagando aqui, sofrendo, esse mundo tá desse jeito, tanto sofrimento por causa de Adão e Eva, por causa do pecado de Adão e Eva. Eu falei, eu não aceito isso não, falei pra ele. Eu não tô aqui pagando pecado de ninguém. Eu não tô aqui pagando, eu nem conhecia esse Adão e essa Eva. Como que eu vou lá estar pagando pecado de Adão e Eva? Ô, gente, presta atenção. Cada um vai pagar o seu pecado, não de Adão e Eva. Não existe isso. Gente, não existe. Cada um vai pagar o que é seu. Você tem uma dívida, você vai pagar a sua dívida. Ninguém vai pagar a sua dívida para você. Eu não conheci esse Adão e essa Eva. Como que eu vou estar pagando o pecado deles? Não vou pagar nem o pecado do meu filho, nem do meu marido, nem da minha irmã, nem do meu irmão, dos meus irmãos. Não vou pagar. Não, meus pecados são meus. Eu vou pagar os meus pecados. Você vai pagar o seu. Ele vai pagar o dele. Eu não aceito isso. Falei, gente, Adão e Eva. Adão e Eva. Como que o homem ia saber da vida de Adão e Eva? Do primeiro casal do mundo? Não sabe. Ô, gente, a gente tá aqui com tanta tecnologia. Eu não sei quem foi minha bisavó. Os meus avós italianos eu nem cheguei a conhecer. Eu não sei quem foram, eu sei quem foi minha avó e meu avô, né, materno, porque eles moravam aqui. Agora, os italianos eu nem cheguei a conhecer, só por foto. Né? Naquela época lá, meu pai morreu há 22 anos atrás. Meu pai foi uma vez para a Itália, meu avô mandou dinheiro para ele e ele foi lá visitar os meus avós, os irmãos que ficaram, porque eles tiveram, meu avô e minha avó tiveram muitos filhos. Mas cada um se esparramou aí para um lugar do mundo aí. Eu não sei, talvez 2 filhos ficaram na Itália, não sei. Então, meu pai veio com 18 anos da Itália para cá, muito sofrimento no navio. Meu pai, né, não sabia nem o italiano direito, ia saber falar português, né? Bom, então, voltando lá na Adão e a Eva. Então, a gente não sabe nem quem foram. Muita gente sabe quem foi os avós, os bisavós, os tataravós. Tem gente que sabe, mas, gente, saber mais pra lá, saber da vida de Adão e Eva, primeiro casal do mundo, como que o homem tinha poder de saber de Adão e Eva? Não tinha.
Então, o que aconteceu que o homem pôs na Bíblia sobre Adão e Eva? O que aconteceu que o homem pôs na Bíblia? Certamente que Deus deu o dom da profecia para ele, porque ele não tinha condições de saber sobre Adão e Eva, né? Não tinha. Então Deus deu o dom da profecia, ele profetizou, escreveu lá na Bíblia, do primeiro casal do mundo. Tá, gente, Adão e Eva foi só um cenário que Deus mostrou para aquele homem que estava profetizando. Foi todo um cenário. Foi todo um símbolo, um simbolismo do que o homem ia ser na terra. Presta atenção. Foi todo um símbolo. Foram imagens que Deus mostrou para o homem que estava profetizando escrever na Bíblia. Porque como que ele ia saber lá de Adão e Eva, que foram os primeiros homens do mundo? Não se sabia ler, não se sabia escrever, não tinha internet, não, nem telefone, nem carro, nem avião, nem nada disso. Como que eles iam lá saber? Então ele profetizou, ele escreveu na Bíblia. Então foi imagens que Deus mostrou para esse homem que escreveu sobre Adão e Eva. Foram imagens, foi todo um cenário, foi todo um símbolo do que o homem realmente ele ia ser. Bom, vamos lá. Gente, Deus criou a gente para sermos felizes. Então lá, Deus pôs Adão e Eva no paraíso. Pôs eles no paraíso. Então é o tal negócio. Deus criou a gente para sermos felizes. Tá, é o paraíso. A representação é o paraíso. Deu de tudo, tinha tudo, era tudo perfeito. Tudo bom, tudo perfeito. Quer dizer, se o homem fosse obediente a Deus, se o homem não pecasse, não errasse, não cometesse a maldade, ia ser um paraíso. Realmente ia ser um paraíso. Então Deus pôs a gente para a gente ser feliz. Então o cenário é o paraíso. Pôs lá os dois. Falou assim, aquilo tudo era lindo, era bom, tudo era bom. Daí Deus falou assim para os dois: vocês não podem comer de tudo que existe aqui, tudo, menos dessa árvore, que eu, se não me engano, era a representação da maçã. Eu nem gosto muito de maçã, eu não acho a melhor fruta do mundo, não. Tem frutas muito mais gostosas para mim, tá? Bom, então Deus falou assim, não comam desse fruto, dessa árvore aqui, não. Daí chegou uma cobrinha, pelo que eu lembro, né? Pelo que eu lembro, gente. Chegou uma cobrinha, ficou tentando a Eva. Ficou lá tentando a Eva, para Eva comer lá o fruto. Segunda coisa. A cobra significa a tentação do mundo. A cobra significa as ilusões do mundo. A cobra representa isso. As ilusões do mundo, as coisas, né? As tentações. A cobra tentou Eva. A Eva falou, vai, eu vou comer. Pegou, foi lá e comeu. O que ela fez? Ela desobedeceu. Terceira coisa, ela desobedeceu. O que está falando aí? Que o homem não ia ser obediente a Deus. Ele não ia obedecer a Deus.
Terceira coisa. Ela desobedeceu. Daí o que ela fez? Ela adorou aquele fruto. Ela adorou, era o fruto mais gostoso do paraíso. A coisa melhor que tivesse no paraíso era aquela fruta. Daí o que ela fez? Incentivou o Adão a comer aquele fruto também. Incentivou lá, o Adão foi lá tentado, Eva tentou ele lá, né? Foi lá e comeu também. Desobedeceu também. Então, quer dizer, nem o homem nem a mulher ia ser obediente a Deus. Viu? É o simbolismo. Significa que o homem e a mulher, ninguém ia obedecer a Deus. Bom, comeram fruto, descobriram o sexo, pecaram, cometeram pecado. Gente, cometeram pecado, fizeram sexo, cometeram pecado. Outra coisa que o homem também ia fazer, pecar. O homem ia pecar. O homem não ia ser obediente a Deus, ele ia pecar. Bom, descobriram sexo. Sexo feito com amor, gente, não é pecado não, viu? Sexo feito com amor não é pecado não. Agora, pecado é sexo desenfreado. A mulher, o homem se conhece num dia, já estão indo pra cama. Ah, isso é pecado. Isso é pecado. Bom, mas cada um pagando o seu. Não tem nada a ver com isso. Viu? Eu não quero tirar o livre-arbítrio de ninguém, não me interessa. Não vim aqui pra isso. Viu? Não vim aqui pra isso, pra tirar o livre-arbítrio de ninguém, não. Porque eu também sou uma pecadora. Porque eu tô aqui nesse mundo, também eu sou uma pecadora. Então, descobriram sexo, fizeram sexo, já pecaram. Outra coisa que o homem ia fazer, pecar contra Deus. Tá, tudo bem, até aí. Daí, desse relacionamento, né, desse sexo, nasceu Caim, Abel. Eu não sei quem que nasceu primeiro, se nasceu Caim, se nasceu Abel. Pelo que eu lembro, eles tiveram 3 filhos, Adão e Eva. Eu não sei se Caim ou Abel, que foi o primeiro, eu não sei. Eu sei que esse terceiro filho, eu não sei se precisar para vocês se é homem ou mulher, porque eu nem lembro o nome. Mas pelo nome, eu não consigo distinguir se era homem ou se era mulher, não sei. Tá. Daí, nasceu lá. Bom, daí que aconteceu? Quando eles ficaram mais mocinhos, não sei como foi lá, Caim matou Abel. Caim matou Abel. Outra representação do erro e da maldade. É tudo que o homem é nessa vida. Ele erra e comete maldade. Ele comete maldade e ele erra. Então, gente, todo esse cenário para mostrar que Adão e Eva ia ser obediente a Deus, como nós também não íamos ser obedientes a Deus. Então é todo um cenário criado para aquele profeta que profetizou para escrever sobre Adão e Eva. Bom, tá. Errou. Caim matou Abel. Ele cometeu a maldade, o erro. É tudo que o homem faz. Comete maldade, erro, tudo. Bom, daí ele foi embora para... Bom, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, não desobedecido, praticaram um pecado, então ia ter só Adão, Eva e Deus no paraíso. E a gente não ia estar aqui, não. Não ia, não é. Se o paraíso só foi feito para Adão e Eva, não é? A gente não ia estar aqui, não.
Mas Deus quis mostrar naquele cenário, que o homem ia ser assim. Ia ser assim. O homem ia ser assim. Viu, gente? Nós não estamos aqui pagando pecado de ninguém. Então, quer dizer, se Adão e Eva não tivessem cometido pecado, a desobediência, ia estar só lá os três. Adão, Eva e Deus lá no paraíso, acabou. Mas não é o que consta na Bíblia. Daí, Caim matou Abel, e ele foi embora para outra região. Caim foi embora para outra região. Lá ele se juntou, ele se uniu, ele conheceu uma mulher e se uniu a ela. Opa, ponto. Não era só Adão e Eva no paraíso. As outras regiões não eram povoadas, então. Onde que Caim achou essa mulher? Vai entender. Então é todo um simbolismo, todo um cenário que Deus montou pro profeta pôr na Bíblia. Então, olha como Caim foi lá em outras regiões e... Gente, como que Caim foi lá em outra região? Lá ele encontrou uma mulher, se uniu a ela, tiveram alguns filhos. Não sei se foram muitos ou se foram poucos. Gente, não havia lei. Não havia lei. Então, daí Deus começou tudo do começo. O homem das cavernas, né? O homem das cavernas, não sabia escrever, não sabia. Bom, daí começou o começo dos tempos, da idade das pedras, dos dinossauros. É isso, gente, que eu quero falar sobre Adão e Eva. É só um símbolo, todo um cenário montado por Deus para o homem que escreveu aquela parte sobre Adão e Eva, que eu nem sei que parte que faz muitos anos que eu estudei isso, que eu li a Bíblia. Eu acho que eu li a Bíblia inteira, porque quando eu era mais jovem, então se falava no fim do mundo, no Apocalipse, no fim do mundo. Ai, daí, Deus meu, nós vamos morrer? Quero saber, né? Quero ler a Bíblia. Tá escrito lá na Bíblia? Ah, então, vou ler a Bíblia. Então, foi aí que eu li a Bíblia. Mas eu não sei falar para vocês. Eu acho que é o começo da Bíblia, que fala sobre Adão e Eva. Não sei mais. Não sei falar para vocês, né? Mas até onde Deus me deixou eu conhecer e até onde Deus deixou eu saber, eu acredito que Ele vai falar, vai fazer eu falar para vocês. Viu, gente? Eu vou falar sobre o Cristo, sobre os cristãos, sobre o cristianismo. Eu vou falar, eu vou chegar na religião. Na religião não, na Igreja Católica, como ela foi fundada. Eu vou contar a história. Eu vou contar a história, como foi que Pilatos lavou as mãos, porque ele mandou Jesus para a cruz infamante. Para a cruz infamante. Infamante por quê? Porque ali só morria bandido da pior espécie, assassino, ladrão. Jesus não era nada disso, para morrer naquela cruz. Eu vou contar para vocês porque Pilatos lavou as mãos dele. Viu? Tem muita gente que vai nas igrejas há muitos anos, mas não sabe como a Igreja Católica foi fundada. É a religião mais velha? Gente, eu não sei. Não sei. Não é, eu acho que não. Porque quando ela foi fundada, já haviam os bispos, os padres, já havia, né, o imperador Constantino mandava em tudo ali. Mas já haviam os bispos, os padres, já haviam papas,
não era um só. Tinha um em cada lugar. Eu acho que eram 3 na época. Na Idade Média ficou chamada a Idade das Trevas, de tanta maldade que aconteceu naquela época lá. Eu acho que eram 3 ou 4 papas, e cada um ficava numa região. Mas eu vou falar sobre isso. Bom, gente, eu já falei demais. Eu pensei que eu fosse falar só meia horinha. No primeiro vídeo também eu pensei que eu fosse falar só meia horinha, mas eu falo demais. Eu falo demais. Talvez seja por isso que Deus me mandou aqui. No primeiro vídeo eu fiquei 1 hora e 2 minutos. Nesse eu fiquei 1 hora e 25 minutos falando. Perdão, viu, gente? Vou escutando aos poucos aí, tá? Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês.